definitiva, tudo que eles falaram lá está acontecendo e vai acontecer. É surreal. Então, eu estou dando para vocês uma lista de 100 filmes que você assistiu, com certeza muitos desses, e você vai falar, meu Deus, como que pode isso aí estar acontecendo agora e vai acontecer e tudo mais. Mas vamos lá. Então, o que eu estava falando antes de falar dos filmes? Vamos ver se vocês estão ligados. Todo mundo esqueceu. Hã? O governo. Hã? Isso, vocês estão ligados. Então, essa renda vai ser uma renda, tem um nome, tá? É uma renda que já está na agenda. Isso não estou falando aqui de suposição, não. Já está programado. Eu esqueci o nome da renda que vai ser. Então, o governo vai dar. E com isso, as pessoas vão estar na mão do governo. E tem uma série de coisas para acontecer. E eu vou informando vocês sobre isso. E o estudo também vai dar bastante disso, que é o apocalipse na prática, ok? Então, é importante quarta-feira a gente sentar para falar, discutir, arrazoar sobre esse assunto, tá bom? Antes de entrar propriamente no estudo, deixa eu só falar para vocês da importância desta jornada que Deus nos deu. Gente, inclusive eu até vim de um atendimento agora, a pastora também estava comigo no atendimento, tem que até depois ver. Lucas, vê lá com a pastora se está tudo certinho lá, se já finalizou, tá bom? É para ela vir para cá. O que acontece? A pessoa até falou, eu estou ansiosa por essas séries, eu preciso muito de cada um daqueles assuntos. Eu achei bem interessante essa concepção, porque eu que vou ter todo o trabalho humano de fazer, você não tem noção de como é preparar todas as mensagens e pregar durante os 3 meses, mas eu, como ser humano e como servo, eu também estou, no bom sentido, ansioso para Deus me ensinar esses 3 pontos. Então, eu aconselho a você que não falte, coloca a tua agenda para vir aprender sobre obediência, nunca acha, eu sou obediente, nunca pense assim. Eu sou uma pessoa muito correta, nunca pense assim. Nós podemos ter o nosso conceito de valor, mas você vai descobrir que você ainda tem, e eu, muito que aprender sobre obediência. Eu sou pastor, eu não preciso mais aprender sobre obediência. Você acha que eu obedeço 100%? Eu tenho que aprender muito a obedecer. Pode ser que coisas que eu faça sejam uma desobediência a Deus. Então eu quero aprender espiritualmente como obedecer o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a palavra. Pastor, mas você não obedece a palavra? Então, eu procuro obedecer a palavra no máximo que eu posso, mas eu sinto que Deus pode me ensinar coisas novas, vai me dar chaves novas sobre obediência. Amém? E depois, o que para mim, até eu estou ansioso demais pela questão dos altares. Meu Deus, eu tenho consciência, por estudar o mundo espiritual e batalha espiritual e tudo mais, de que nós construímos altares. Só que eu nunca tinha parado para definir quais são esses altares. E com esse estudo, Deus me direcionou para identificar os altares. E aí é algo assim surreal, sobrenatural sobre os altares, que às vezes você pensa que não é altar. Às vezes os nossos filhos são altares. Nosso emprego é altar. O nosso conhecimento é um altar. A nossa formação é um altar. O nosso egoísmo é um altar. O nosso medo é um altar. Então, o nosso jeito de ser é um altar que a gente levanta e a gente é crente, está na igreja, mas a gente tem aquilo ali como um altar. Só que você não tem essa concepção. Humanamente, não tem como você imaginar, eu tenho um altar na minha vida. Não tem como. É igual quando a Bíblia fala, Deus é entronizado no meio dos louvores. Sabe o que significa isso? Ele estabelece um trono. Ele é adorado. Quando o momento de adoração, é o momento, nós fomos criados, o ser humano foi criado para adorar a Deus. Então, quando o ser humano está adorando em espírito e em verdade, ele é adorado. Como imaginar isso na nossa mente? Não tem como você, assim, sabe, só estudando, se aprofundando, para tentar alcançar a altura desse entendimento espiritual para a nossa vida. Então, como se eu falar para você, olha, esse medo que você tem é um altar que está estabelecido e o diabo está sendo adorado nesse altar. Não, pastor, não, que isso? Aí já pensou no estudo, nessas pregações, Deus te mostrar aqui, ó. É aqui que o diabo está atuando na sua vida. E você poder quebrar esse altar, fazer atos e orações para quebrar e ficar livre. Eu lembro que na minha caminhada de 30 anos,
foram pregações como essas que me ajudaram a me libertar de muita coisa. Lembra das coisas que eu ensino sobre a parte financeira? Eu lembro que, mesmo eu estando na igreja, procurando dizimar, ajudar, fazer tudo certinho, existiam algumas travas, existiam algumas situações na parte financeira que eu não conseguia entender. Foi através do conhecimento que eu vi identificar pequenas e micro ações que traziam resultados negativos na área financeira. Eu progredia numa parte, mas naquela área eu estava estagnado. Aí eu vim descobrir através do conhecimento. Então, a série ela vai trazer isso. E o último estágio é o tribunal, que é em dezembro, que é o encerramento com chave de ouro, que para mim também é tão importante quanto os outros dois assuntos, que é você ter legitimidade de ir diante do tribunal de Deus. Porque muitas vezes nós vamos no tribunal sem legalidade, sem autoridade. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Existe a promotoria pública. Eu sei porque eu fiz isso na época, quando a minha mãe ficou doente, aquela correria, aquela coisa toda. Eu nem sei, mas foi uma situação tão complicada na época que eu nem sei por que eu não acionei alguém para me ajudar nisso. Foi uma coisa que eu não sei se pelo fato de eu ter socorrido a minha mãe no estado que ela estava, eu puxei para mim toda e qualquer responsabilidade e eu esqueci que eu conheço uma opção de advogado que eu podia pedir ajuda. Eu fui lá, tomei a frente, fui não sei quantas vezes no centro da cidade, ficar lá esperando para ser atendido, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, eu fui lá, eu só sei que foi trabalhoso, tive maior trabalho, foi uma opção de coisa. O juiz deu a sentença, e aí eles não obedeciam, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei igual doido, para lá e para cá, para lá e para cá. Quando eles resolveram obedecer, que transferiram minha mãe morreu no caminho. Agora, se eu for, chamo um advogado, passo a causa para ele, faço uma procuração, ele tem conhecimento de causa, ele sabe o caminho, ele sabe a expressão que se usa, ele sabe como montar uma petição. Quem está entendendo, diga amém. Ia ser muito mais fácil. A probabilidade de um resultado positivo é muito melhor. É igual Detran. Nós podemos ir no Detran? Podemos. Mas você já sabe como é que é ir no Detran, não sabe? Se você contratar um despachante, ele já sabe todo o protocolo e o caminho mais fácil para ele, porque ele está acostumado com isso, ele sabe todo o trâmite. A gente não, tem que fazer isso, fazer aquilo, e paga tudo, e imprime o troço, e vai para lá, e vem para cá. E quando veio, perdeu metade da saúde. É sobre isso. Às vezes você está orando por coisas, você está indo de peito aberto. E às vezes, sabia que tem orações que é para os sacerdotes fazer pela tua vida? Que não é para você fazer, ou que você não tem autonomia. Lembra do Santo de Santos? Quem entrava no Santo de Santos? Só os sacerdotes. Ah, o véu se rasgou, o acesso está livre, não está? Sim. Não estou dizendo que não esteja. Está livre para qualquer pessoa. Mas é de qualquer jeito? É de qualquer forma? Os sacerdotes, para entrar, eles tinham que utilizar uma placa de ouro com 12 pedras que representavam as 12 tribos, um turbante, roupa e até o calção, a cueca. A Bíblia fala sobre isso. Até a cueca era especial. E eles entravam com uma corda. O pessoal ficava aqui, ele entrava para o Santo dos Santos para interceder pelo povo, levar as causas do povo, com a corda aqui, ó, na cintura. Porque se ele tivesse em pecado, tivesse errado alguma coisa, ele caía lá dentro. Aí, quando visse que a corda riou, pode puxar que ele está morto. Jesus morreu, rasgou-se o véu, todo mundo tem acesso. Só que Deus deixou de ser santo? Deixou de ter o santo dos santos? Não. Então, às vezes, você está indo na presença de Deus de maneira não conveniente. Deus não mata mais por isso, mas ele não aceita aquela causa. Ele não pega aquela causa. Outra coisa, nós temos o advogado, que é Jesus, os anjos, que são testemunhas, o Espírito Santo, que é o promotor, e Deus, que é o justo juiz. Existe uma nomenclatura lá no céu sobre isso. Então, não é bagunça, não é de qualquer forma. Então, essa série ela vai te ensinar a obedecer, vai te ensinar a quebrar os altares, porque não adianta eu ir no tribunal de Deus cheio de altar e o diabo tendo ponto de contato. Já viu aquela pessoa que vai em tudo quanto é igrejas e cai endemoniada, expulsa um demônio em todas as igrejas o demônio volta e ela entra de novo e cai de novo? É sobre isso. O altar está lá, o ponto de contato está lá. Então, eu não quero que tenha ponto de contato. Então, assim, gente, esta série, essa sequência, essa jornada,
vai ser assim, sobrenatural. Então, eu peço a você, não por mim, que eu vou estar aqui, se Deus me der graça, vida e saúde, eu vou estar aqui. Mas pela tua vida, pela tua trajetória. Pode ser que tenha altares na sua vida, pode ser que tenha desobediência na sua vida, e pode ser que você esteja cheio de petições, tudo acumulada, porque não estão sendo aceitas, porque você não está sabendo apresentar da maneira correta. Então, curta, compartilhe nas redes sociais. Quero agradecer a todos que fizeram isso, que eu vi que houve uma movimentação. Faça, convide pessoas que você entende que precisa de uma dessas coisas. Evangelize, faça a sua parte. Porque às vezes a pessoa fala, a gente tem que evangelizar. Aí na hora de fazer, a pessoa não se mexe. Então Deus está vendo, tá bom? Então não falte, bota no teu coração. A gente, quando tem, né, um aniversário, um evento, a gente fica ali, agenda, eu tenho que ter esse evento. Eu tenho isso, eu tenho que fazer. Todo mundo, quando recebe um convite para um compromisso, seja de que ordem for, você se organiza. Você adequa a sua agenda ao compromisso que você tem. Eu, por exemplo, como pastor, a vida corrida, só Deus sabe como é a minha trajetória da pastora, mas quando a gente recebe um convite de um casamento ou de um aniversário, ou seja o que for uma comemoração que a gente precisa estar, a gente vai lá imediatamente e coloca aquele evento na nossa agenda. Eu preciso estar lá. Se a gente faz isso com o ser humano, por que não quando é a palavra de Deus? Então, bota isso na tua agenda, vocês que estão aqui, porque são pessoas que gostam de estudar, bota na sua agenda, cobra do povo, para a gente estar junto aqui e aprender em nome de Jesus. Amém? Ok, irmão Josias? Foi certinho, mutirão, sábado, 9 horas. Quem puder, vem ajudar aí, 9 horas, sábado, ok? Fechou? Vamos lá então? Vamos entrar aqui no estudo? Foi? Isso, vamos lá. Então, na parte 2, pode pular. Isso, bote onde nós paramos, tá? Pode ir adiante mais, eu acho que nós já falamos disso aí, já. Milhares vivem... Não, já falamos, coração. Isso, o irmão, hoje eu tirei o irmão do eixo, né? O irmão tá doidinho, irmão. Já sei, a irmã Débora viajou, ele tá perdidinho, gente, olha lá. Tá até mal arrumadinho, né? Não tão te... Olha lá, tadinha, veio com a camisa toda... cheio de pelo. Deve estar cheio de pelo lá do cachorrinho. Não está nem tirando os pelos da cabeça. Está perdido. Estou sentindo que ele está lá. Está perdidinho. Tu sabe que não foi aí. Sim, sim. Vamos lá. Foi um pouco mais adiante. Libera aí, filho. Isso, vamos lá. Então, nós falamos isso semana passada. Gente, olha só. Presta atenção nisso aqui. Olha o que a Bíblia é. Ela disse que quando chegasse estas coisas dos fins dos tempos, que seria semelhante aos tempos de Noé. Que loucura é essa? Na época de Noé, foi uma arca, ele pregou 100 anos aproximadamente, as pessoas não ouviram, estavam rindo, debochando, enfim, distraídas, casando-se, dando casamento. O que significa isso? Festejando, vendo seus interesses, cada um correndo atrás da sua vida. Jesus vai lá, de maneira absurda, ele diz, será semelhante ao tempo de Noé. As pessoas estarão fazendo as mesmas coisas. Aí, olha que incrível. Está acontecendo a mesma coisa. O evangelho está sendo pregado há anos, mais de 100 anos sendo pregado, e as pessoas estão desprezando, macetando o Apocalipse. Isso aí, desde quando eu sou novo que isso acontece. Eu estava vendo um vídeo de um rapaz falando, olha, isso tudo está acontecendo, a inteligência artificial, isso aqui, faz parte disso. Aí os comentários do pessoal, desde quando eu sou pequeno, esse cara é maluco, usou drogas, não sei o quê. É o mesmo comportamento. É o povo debochando, é o povo brincando. E o pior, a igreja adormecida. A igreja, sabe, não está muito preocupada. E não é diferente, aqui também não é diferente nesse sentido. Tem muita gente que não está preocupada com isso. Só que eu conheço o ser humano e lido com o ser humano bem de pertinho há 30 anos. Quando o bicho pega, irmão, aí eu falo isso para pastor, eu falo, a gente vê as pessoas ali tirando uma onda, né? Quando o negócio pega, aí vem o desespero, aí chora, aí pede ajuda. Você vê o Gabriel Monteiro, ele fazia, ele falava, e tá tudo bem, ele estava defendendo a causa dele. Quando deu ruim para ele, aí chorou, aí gravou vídeo pedindo ajuda, aquela coisa toda. Até o ex-presidente, ele urrou, falou. Outros homens aí, como o pastor Silas, fala. Quando o bicho pega, aí chora, aí fica doente. E eu não estou falando contra ninguém, eu estou te ensinando a atitude do ser humano. O cara ronca, é brabo, faz e acontece. Vai ver o comportamento. Vai ver. Por quê? Quando o dia mal chega, se você não tiver base, se você não tiver na palavra, se você não tiver conhecimento,
O vento bate na casa que está na areia e na casa que está na rocha. As duas são iguais, só que uma está na areia e outra está na rocha. A rocha é Jesus, Jesus é o verbo é a palavra, conhecimento. Quem tem conhecimento, o vento vai soprar também, mas você vai resistir mais. A pessoa pode roncar, fazer e tal, o motoqueiro passa correndo, empinando, você e tal, daqui a pouco quando cai lá na frente, ai, me ajuda, eu não quero morrer, mãe! Aí chama a mãe. O bandido, eu sei porque eu já vivi em comunidade, ele era brabo, ele falava, matava todo mundo. No dia que mataram ele, eu estava relativamente perto. Aí, quando caiu lá no chão com um tiro, ele gritou, mãe, me ajuda. Mas aí já era tarde demais, já morreu ali mesmo. Brabo, ele era brabo. Na hora de morrer, ele chamou mamãe. Quando não chama Deus. Ai, Deus. Ele vem gritando, né? Deus, 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 Deus. Mas aí a misericórdia já tinha estourado, já esgotado. Então, nunca espere o dia mal chegar para você ver o que você vai fazer. Assim foi a pandemia. A pandemia, muita gente desesperada, aquela coisa toda. Então, eu vejo isso acontecendo. As pessoas estão distraídas, estão brincando, não estão ligando. O tema é esse, a pessoa não está nem aí. Deus, ó, está só vendo vocês. Fulano valorizou, fulano foi. Deus vai preservar teu emocional. Deus vai preservar tua saúde. Deus vai te dar sabedoria, entendimento, discernimento. Vai ter visão aberta para ver, ó, está acontecendo isso, fica em paz. Todo mundo desesperado e você em paz. Inclusive, ele falou isso, quando vê essas coisas, não vos assombreis. Pelo contrário, levanta a cabeça. Quem não sabe disso, fica desesperado. Você vai ver muito crente desesperado com o que vai acontecer daqui para frente. O governo, vocês já aprenderam como é que o sistema, não é? Você pode ser poderoso como for. Você pode ser presidente, você pode ser ex-presidente, você pode ter o país inteiro do seu lado. O sistema é bruto. Cadê o povo? Ah, mas que se tocarem nele, o povo vai para cima. Cadê? Tá lá, ó, coitado. Lamento, que Deus tenha misericórdia da vida dele. Mas está lá doente, arrebentado, coitado. E cadê o povo? Quem está em volta? Vocês estão entendendo? E aqui tenha discernimento espiritual para entender que eu não estou falando de política. Eu estou ensinando a vocês que quando o sistema se levanta para derrubar alguém, se essa pessoa não tiver com Deus e na palavra e com base, ele é derrubado facilmente. Pode ser o cara mais poderoso da terra. Não bata de frente com o sistema. Aprenda com o sistema do céu como lidar com o sistema da terra. Porque se você for no peito, um cara brabo, pode ser quem for, não vai dar certo. E o Apocalipse é o sistema do céu sendo empregado sobre o sistema da terra. Até crente que não tiver ligado vai pagar preço, porque é o sistema. O sistema não tem essa. Gente, vocês têm noção de como é o sistema? Pessoas roubam milhões, aí estão soltos. As famílias que foram presas lá no dia 8 de janeiro, algumas pessoas que foram só no afã da emoção, estão presas. É o sistema. É o sistema. Não, mas eu não concordo. Não importa se você concorda ou não, é o sistema. Então, o conhecimento espiritual é para você olhar e falar, opa, meu Deus, olha o sistema da Terra como é que está. Eu preciso aprender sobre o sistema de Deus. Eu preciso estar livre dessa situação. Eu preciso entender como não receber a marca da besta, como não aceitar. E se eu não aceitar, qual será a consequência para a minha vida e para a minha família? Como é que eu me preparo se caso vai acontecer, como falamos semana passada, que o irmão João Daniel levantou a questão de se vai a igreja vai passar, e vai, já está passando e vai passar pela tribulação. Você está entendendo? Até porque a igreja está precisando de umas palmadinhas, sim. Então, aprender sobre isso é fundamental e a gente vê acontecendo. Haverá sinais. Eu amo Deus pelo seguinte: existe uma lei espiritual que diz que nada na face da terra, nada, nem com você, nem no universo, em lugar nenhum, no cosmo, acontece sem antes ter um aviso. No mundo físico é assim, né? Se você está com o nome tal, vai receber a carta. Se atrasou, vai receber a comunicação. Tudo é comunicação, né? Se você passou no sinal vermelho e for multado, vai receber. Antes da multa vem a notificação. Não é assim no mundo físico? No mundo espiritual também é assim. Deus é muito perfeito e muito justo. Antes de acontecer essas
coisas terríveis que vão acontecer, ele falou que haveriam sinais. O que é o sinal? É para mostrar, para avisar, olha, vai acontecer. A mulher está grávida, ela não está aqui sentada, mas não, uma mulher de 9 meses aqui sentada, daqui a pouco, oi, tudo bem? Né? O neném nasceu. Não, até acontece, né, de a mulher vai ao banheiro, uma coisa assim, até dá, mas houve sinal ou não? Tem mulher que não prepara nem a roupa, a bolsa. 9 meses tendo sinais e na hora de sair. Aí, ó, a irmã ali, ó. A irmã falou, eu sou essa. Mas é outro esquema. A irmã foi por outras questões. A irmã tá liberada. Um voucher para essa falha, porque foram dentro de outro contexto. Foi uma emergência. Mas eu digo assim: aquela mulher que tal. A gente tem por costume isso, ignorar os sinais. Está tendo azia, má digestão consecutivamente. A gente fica ali, não, aí toma um remédio aqui, a gente ignora os sinais. Quando vai ver um H. pylori desse tamanho dentro de você. Amizade. A pessoa está dando sinais. Está dando sinais. Relacionamento. Está dando sinais. Está dando sinais. Mas a gente ignora sinais. E o povo está ignorando os sinais. Só que Deus é justo. Ele está dando sinais. E os sinais cada dia mais estão mais. Ah, mas na minha época eu era pequeno e sempre falaram que Jesus ia voltar e ia acontecer isso eu não estou vendo. Ei, repare bem que os sinais tá igual. E ele falou, está trazendo aqui agora, ó. Seria como dores de parto. Contrações. Vai aumentando, é sobre isso. E os crentes estão, ó, de boa, distraídos, festejando, cada um nos seus interesses, quando na verdade a igreja tinha que estar reunida, falando sobre isso, se preocupando sobre isso. Cada dia é um escândalo novo, cada dia é um rompimento entre igrejas, liderança grande, aí começa aquela brigalhada, e os sinais, a mulher está tendo parto, o neném está querendo nascer, está coroando, e o povo está falando de outras coisas. Então a gente precisa se concentrar. Por quê? Qual é a minha preocupação como líder? Preocupação positiva, tá? É preocupação sabendo qual é a solução. Não é preocupação vazia. Ah, estou preocupado. Não. A minha preocupação em instruir e ensinar é porque eu sei qual é o caminho de fazer para não sofrer dano absolutamente nenhum. Vai sofrer o dano de... Vai ter a chuva, nós vamos ter o frio, o vento, o chuvisco, mas se você está ali preparado com guarda-chuva, você vai sofrer menos dano. É sobre isso. Então, a minha intenção, eu sei que existe a forma de você minimizar isso. Então, existem sinais que estão sendo dados, entre eles as guerras. Sempre teve guerra? Sim. Mas pode ver que agora as guerras elas estão mais acirradas, elas estão envolvendo países que não tinham tanto envolvimento, elas estão mais no campo cibernético, é mais perigoso. Porque vamos supor, vamos lá, tinha guerra Irã e Iraque, desde quando eu sou pequeno que eles brigam. Nunca afetou a gente aqui a nível de bomba. Agora não. Eu não sei se vocês observaram, nós tivemos aí essa semana o sistema do Santander, Bradesco e outros bancos ficaram sem Pix durante um período aí. No mercado, nos lugares, tinha lugares que foram afetados. E aí, para boa parte, a pessoa não consegue comprar, pagar com Pix. Se você tiver só com dinheiro na conta e não tiver com dinheiro em mãos, você não conseguiria pagar. Então, hoje, as guerras podem partir para um princípio desse, de ter um apagão central, e é uma guerra que vai nos afetar. Antes, a guerra não chegava até nós. Então, é difícil você parar e pensar dessa forma, mas Apocalipse fala de coisas que vão acontecer, que pessoas vão morrer de fome. Você fala assim, eu não vou morrer de fome. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se você não tiver como comprar, o mercado não vai te vender, porque lá eles não querem nem parcelar as compras. Tem mercado que não parcela a compra e quando parcela é 3 vezes. Não é isso? E aí as pessoas começam a entrar em desespero e tal. Quem não tiver o caminho por onde se alimentar, a pandemia nos mostrou que se ficar muito tempo, você não tem suprimento. Vocês estão entendendo sobre isso? Quem tem uma condição vai conseguir fazer. E quem não tem dinheiro? Então vai ter gente morrendo, uma parte da. Então são coisas que estão que não afetavam a gente e que devagarzinho vai afetando. Depois, então as guerras, esqueça essa questão de guerra, libera aí, por favor, de guerras só de bomba com bomba. Agora existem guerras cibernéticas que podem nos alcançar facilmente. O Brasil ele é privilegiado. Nenhum país consegue atacar o Brasil com mísseis para destruir. Primeiro, porque o Brasil é muito grande. Segundo, porque
os países que estão ao redor do Brasil ali, né, Bolívia, Uruguai, Paraguai, não tem poder bélico para isso e o míssil dele vai cair ali, vai assim e vai cair, né? Então a gente fala, não tem como. Então quer dizer que o Brasil nunca vai ter guerra? Não, a guerra agora ela pode ser cibernética, a guerra pode ser de 1000 outras formas. E aí a questão é, será que nós estamos preparados para isso? Espiritualmente, socialmente, emocionalmente? Ai, pastor, o conhecimento te faz ficar atento, preparado e ter condições. E guarde isso que eu estou falando para vocês. Que Deus honre a cada um de nós e nos dê condições de, em qualquer guerra, de qualquer instância que acontecer, a gente ser sustentado por Deus. Assim como Deus sustentou na pandemia, através do trabalho da igreja e das igrejas que fizeram o seu trabalho, foi a prova de que a igreja é o único organismo que permanece vivo, é um organismo vivo, que permanece vivo em grandes situações, ela é capaz de se subsistir. É incrível isso. Então eu entendo que é na palavra, é no conhecimento que eu vou ter como passar pelas piores situações desses sinais que já estão se cumprindo através da igreja, de Cristo, do sistema. Um exemplo. Gente, escutem o que eu estou falando. Vai reduzir o número de empregos. Vai reduzir. O que vai acontecer? Muita gente vai ficar desempregada, gente. E uma pessoa desempregada, vamos supor, 2 pessoas na família trabalham com telemarketing. O pai e a mãe, juntando as rendas, vamos botar 1.600 para cada um, né? 3.200, não é isso? 3.200. Dá para subsistir? Legal. Assim como a Atento fechou, essa empresa fechou, e 3 a 4 mil funcionários foram demitidos, se não, isso vai acontecer. O sistema vai ser atendido por inteligência artificial. Vai ligar para o cartão agora, vai ligar para qualquer coisa. Você vai ser a primeira a encher a sua paciência com o robozinho. Depois você ainda consegue falar com a pessoa. Não vai precisar de seres humanos para muita coisa. A agenda da ONU fala isso. Eles estão digitalizando e o ser humano vai ficar de lado. Ponto. Até porque o diabo ele quer desvalorizar o ser humano. O que vai acontecer? E essas pessoas? E essas famílias? Como elas vão subsistir? Como elas vão se alimentar? Então vai ter muita gente ficando doente, a imunidade vai baixar, porque vai passar fome, vai passar necessidade, vai ficar mais doente, as doenças vão aumentar. Porque hoje a gente olha, a Etiópia é o setor. Quem disse que no Brasil, lá no futuro, não pode ter uma escassez de emprego tão grande que as pessoas vão passar necessidade? Aí é onde entra Deus para nos ajudar pelo conhecimento que Ele vai dar. E a Bíblia diz que haverá uma grande fome na terra. Então a Bíblia é mentirosa? Vai ter em todos os países, só no Brasil que não vai ter. Na terra. Lembra do tempo de José? Houve fome na terra. O que livrou algumas pessoas de morrer? Um homem de Deus, José, recebendo orientação e instrução de Deus para ajudar o povo. Vocês estão entendendo? E isso se repete, vai se repetir de novo. Homens de Deus receberão instrução de Deus para livrar, assim como foi Noé, recebeu instrução de Deus para livrar o povo do dilúvio. Mas sempre a maioria não quer ouvir. É sobre isso, é por isso que nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui, a Bíblia chama esse grupo e outros grupos que existem por aí de remanescentes. São pessoas que permanecem entendendo o que está acontecendo e buscando sobre isso. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremoto em vários lugares. Brasil tem terremotos eram bem suaves. Hoje em dia já tem terremotos bem acentuados no Brasil. Existe uma boa parte da Antártida que já está brotando árvores, vegetação. Isso é bom? É bom, mas isso significa que o gelo está derretendo. Se o gelo está derretendo, automaticamente, de maneira bem devagar, o nível do mar ele vai aumentar. Então, Aterro do Flamengo, Copacabana, essas áreas de praia e tudo mais, elas vão sendo tomadas aos poucos. E Rio Grande do Sul foi o grande sinal que foi dado. Que é possível a água invadir e levar tudo. E outra coisa, aprenda uma coisa, ninguém para
a natureza que Deus fez. É poderosa. Ninguém para a água nesse sentido. Pode ver que de vez em quando eles fazem aquelas barragens suntuosas, fortíssimas. Vira e mexe, uma arrebenta. E olha que a água fica parada ali. Mas o peso, a pressão é tão grande que não aguenta. Agora você imagina ela vindo do mar direto. Ai, pastor, então a gente vai morrer tudo afogado. Não, fica tranquilo que o mundo não vai acabar mais em água, não. Vai ser de outra forma agora. Mas o que eu quero que você entenda? Não é para o mundo acabar. É para muita gente que está desavisado, você pega de surpresa. Quando você vê, vai ser no jornal dizendo, ó, do nada, nunca aconteceu isso em 100 anos. É a segunda vez que acontece, mas dessa vez foi em proporções enormes. E olha, aprenda uma coisa. Como é o sistema da Terra? Enquanto o sistema de Deus nos advertiu pela palavra há milhares de anos, repara bem, o governo tem tecnologia para colocar câmeras, tem lugares como Curitiba que são super tecnológicos, cidades sustentáveis, inteligentes. O governo tem esse poder. Mas vocês já repararam uma coisa? Que eles só, depois que a tragédia chega, que eles vão querer resolver a situação? Lá em Rio Grande do Sul, não é a primeira vez que teve essa enchente e que essa possibilidade, eles sabiam que poderia acontecer. Mas sabe o que acontece? Vai vir, vai matar, vai levar gente inocente, vai acontecer, para depois eles começarem a criar mecanismo. E nessa brincadeira, milhares de pessoas morrem. Então eu e você precisamos estar atentos e antenados, porque aí o mal não vai vir. Lembra do anjo da morte que passou no deserto? O que Deus falou? Antes ele avisou e falou, ó, façam isso, isso e isso com o cordeiro, comam assim, 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 cada família assim, assim. Ele deu todas as instruções. Quando o anjo da morte passou, passou também na porta do povo de Deus, sim ou não? Mas a instrução livrou eles da morte. É sobre isso. Quem não ouviu aquilo, com certeza pagou o preço. Então, a fome foi predita por Cristo como um dos sinais da proximidade da volta de Jesus. Há 841 milhões de famintos no mundo. Esse número aumentou muito, tá? Porque esse estudo eu fiz há alguns anos atrás. A cada ano, 13 milhões de crianças morrem de fome e desnutrição. Isso a gente vê, a gente lembra muito da Etiópia, dessa galerinha de lá. Mas, gente, vai chegar um tempo que isso vai alcançar todas as nações. Até porque o Brasil é um país muito próspero, abençoado, e o Brasil não valoriza isso. Vocês já viram quanto o Ceasa descarta de alimento de toneladas toda semana, todo mês? Eles não valorizam. Não valorizam. Então, o que não valoriza, lá na frente vai ser tirado. Então, terremotos. O Brasil está tendo alguns indícios de terremoto. E os falsos profetas, que seria o quarto sinal. Gente, eu nunca vi na minha vida tanto falso profeta como a gente está vendo agora. Mas é para todos os gostos, de todas as qualidades. Até criança está se levantando como falso profeta. É algo assim assustador. Só que as pessoas não estão, pelo contrário, as pessoas estão idolatrando os falsos profetas. Idolatrando. Quando esse rapazinho, o Miguel, quando ele chega nas igrejas, gente, é vergonhoso. As pessoas querem tirar foto, querem tocar nele, querem, aplaudem, ficam assim, é igual um show da Madonna, que as pessoas ficam... É a mesma coisa. E o comportamento dele já está claro, ele imita o pastor dele, ele imita a mesma fala. O The King, The of the Power, foi o pastor dele que falou. Ele decora até a língua em estranha, ele decora e ele fala igualzinho ao pastor dele falava. E as pessoas não conseguem discernir. O pastor dele, ele falou lá, saiu assim, ô fulano, você está duvidando de mim, tal. Eu até mostrei esse vídeo aqui. Você está traindo, você tem um amante. Ele jogou no ar. O cara não apareceu, ninguém sabia. Ele jogou aquilo. O pastor dele fez a mesma coisa. Já tinha feito, ele copiou. Porque, como estavam criticando o pastor dele, ele foi lá e jogou essa. fulano, você que está aí, eu sei da tanto. Aí deu lá uns dados. E as pessoas não conseguem enxergar isso. São muitos falsos profetas que estão enganando, se possível, a muitos. E as pessoas estão caindo. Então, as pessoas não estão enxergando que isso são sinais. Estão achando bonito. Estão pedindo oração. Estão ali pedindo para o falso profeta abençoar. É maldição que muito crente está recebendo. Irmão Josias. Só para acrescentar, né? O Pablo Marçal, com toda
a loucura dele, fez uma entrevista com o Miguel. E E confrontou falou ele, né? exatamente todas essas coisas que a gente sempre teve vontade de perguntar. E teve uma hora até que ele citou um versículo, falou, tá lá, tá escrito. Mas aonde está Aí, escrito? onde tá escrito? Não, não, tá lá. Onde tá escrito? Não, tá lá. Aí falou isso, né? Você imita o seu pastor. Não, eu modelo. Aham. E ali, na verdade, ele ficou sem ter o que falar e o Pablo Marçal fechou ali falando, né? Você é um menino de 15 anos com uma cabeça de 40 anos. Só que esse não é o teu papel. Você deveria viver com a mente de 15. Então, tudo isso que a Aprender. gente está aprendendo, se ele tivesse ali a humildade de E ele não reconhecer, tem né? humildade, E ele é arrogante, ele não aceita conselho dos pastores mais antigos. E para fechar, a referência dele ali, que até o Pablo Marçal colocou, né, de forma capciosa, mas a referência dele é o bispo, É. o Edir Ele Macedo. usou isso, ele falou que os bispos da Universal copiam o Bispo Macedo. Então ele acha que ele tem que copiar também o outro pastor. Mas o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que foi o que fundou as igrejas, vamos dizer assim, o que ele falou? Sede meus imitadores, como eu sou de quem? Você está entendendo? E desculpe, essas pessoas que ele está copiando não são de Cristo. Pregam o evangelho, Deus age, tá? Deus age, porque é a palavra dele. Aprendam isso, meus irmãos. Se você vai numa igreja, o pastor pode ser uma picareta, não presta, tá adulterando, tá fazendo horrores, fez pacto lá com um troço ruim para ter poderes na igreja. Mas se qualquer pessoa, incluindo esse pastor, ou qualquer pessoa que venha, abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e pregar a palavra de Deus não volta vazia. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele disse que o que sair da palavra dele vai ter efeito. Então não confunda a igreja, porque prega. Tem pastores aí grandes, que eu não vou citar nomes, mas que têm pactos, que têm poderes espirituais que não são dados por Deus, mas você vê na fala, no olhar, no comportamento que a pessoa... Esse pastor que ele modela mesmo, que ele falou aí, esse bispo grandão que tem uma igreja que tem no mundo todo, meus irmãos, assiste uma live dele, olha no olho dele, olha na fala dele, olha a boca dele quando ele fala. Agora há pouco, um dos pastores dele se suicidou. Ele falou, tá querendo que eu diga alguma coisa? Vou fazer o quê? Vou chorar a morte da bezerra? Morreu, já acabou, que não sei o quê. Ele fala de uma forma que é uma falta de humanidade que não se espera nem nem com um cachorro, quando o cachorro, de um ateu. O ser humano, humanidade, não precisa espiritualidade, não, humanidade. Ele não teve humanidade. E ele falou de uma forma, gente, que ele fala do pastor que se suicidou, deixou a esposa, deixou a família. Ele fala, eu vou ficar aqui chorando a morte da bezerra. Vocês querem que eu faça o quê? O cara fraco fez isso, fez... Ele fala, mas a boca dele, o olhar dele, ele não está nem puro, meu irmão. Não está nem puro para falar o que ele falou, para agir como ele agiu. Um líder da envergadura dele. E outras coisas que ele faz. Pastor, fui abençoado por ele. A palavra de Deus. Eu também fui. Quando eu comecei a minha caminhada, eu escutava muito a rádio, aleluia. Oh, que bênção, me edificou, me ajudou. Se você tomou o copo d'água lá, te abençoou, glória a Deus. Ele ministra a palavra, vai ter efeito sobre a tua vida, porque é a palavra de Deus. Mas eu não posso deixar de enxergar a atitude daquele homem. Então, se a pessoa é um homem de Deus, mas ele adultera, tem 5 esposas, eu vou beber da fonte dele? Não. Eu vou buscar onde tem a palavra pura. Eu não vou beber da fonte daquele homem. Não só ele, tem outros aí que fizeram pactos e alianças e outras coisas, por isso tem o poder que tem, por isso consegue o que consegue, entendeu? E outras coisas mais. Então, assim, isso tudo as pessoas estão perdendo. E o que me preocupa como líder é o diabo, nos últimos tempos, cegaria o entendimento do incrédulo. E, se possível, enganaria até os escolhidos. Isso me preocupa e deve te preocupar. Senhor, não permita que eu seja enganado. Então, saiba dividir. Tem igreja que é bênção, a palavra que sai do altar. Se vai um pastor, um pregador, tanto é que eu conheço vários pregadores aí,
tem um pastor muito famoso de internet aí, ele expulsava demônio, ele fazia uma opção de coisas assim, coisas tremendas. Ó, ele fazia um... Em casa ele estava batendo na esposa, usando drogas, bebendo, se prostituindo. Mas quando ele usava a palavra de Deus agia na vida da pessoa lá. Só que não foi uma questão, foi só uma questão de alguns anos e tempo. O diabo deu uma rasteira nele. Hoje em dia ele está envergonhando o evangelho. E tudo que ele construiu está sendo envergonhado, porque agora ele grava vídeo com prostituta, grava vídeo bebendo, grava vídeo falando palavrão, brigando com todo mundo. Então, o cristão que não tem discernimento para entender, mas só que ele ainda é ovacionado na internet. Ele ainda tem uma legião de fãs evangélicos que o seguem e o defendem. Então, isso é falta de conhecimento, de entender que nos últimos tempos haveriam falsos profetas. Só que só falou, sou profeta de Deus. A pessoa já reia e já quer receber tudo. Tem gente recebendo maldição nas igrejas. Maldição nas igrejas, pelos profetas que vêm lá. Botou a mão na cabeça, você cai. Você está recebendo maldição sem saber. Fala línguas para você, está te amaldiçoando e você não está nem sabendo. É sobre isso. Eu conheço pessoas que foram em lugares, receberam uma revelação, tomou posse da revelação, se lascou todinho. Porque aquela pessoa que deu a revelação não era da parte de Deus. Isso é muito sério, é muito sério. Irmã Aline. Paz, irmãos. Paz. O pastor está falando de falsos profetas, né? Mês passado eu fui num chá de mulheres, né? E no final do chá de mulheres, durante o chá de mulheres, as duas preletoras foram maravilhosas. Foi muito boa a palavra. Aí no final o pastor foi entregar a revelação no chá de mulheres. Uhum. Aí tudo bem, chegou numa determinada jovem lá, ele entregou para ela, que estava vendo isso, vendo aquilo, vendo não sei o que lá. Aí ele foi e falou assim, eu ordeno que você saia do corpo dela. E aí eu não vi falando que não, mas aí ele falou assim, você não vai sair? Então se manifesta num chá de mulheres. Aí eu estava com uma amiga minha, uma enfermeira minha, a gente foi. Aí eu falei, não, ele não está fazendo isso, eu não acredito que ele está fazendo isso aqui. Uhum. Aí a pessoa caiu no chão, não sei se era verdade ou não. Uhum. Fato é que eu fiquei observando o ambiente. Aí a minha enfermeira falou assim, será que isso é verdade? Eu falei, se é verdade ou não, a intercessão está desligada, está todo mundo rindo ali atrás. Eita. A intercessão está ali, ela tinha que estar ali ajudando então. Aí depois de muito tempo, uma preletora, a primeira, estava lá, quando ela se ligou, que eu acho que ali realmente ele invocou o mundo espiritual, aí ela se ligou e falou assim, gente, cadê a intercessão? Vamos orar aqui para a irmã voltar. Eu falei, cara... É um ambiente assim, totalmente de E aí eu fui, porque uma amiga minha do trabalho é dessa igreja, e ela completamente cega nele. Tudo é assim. Não, porque eu orei, porque eu fui no monte, porque meu pastor teve revelação. Todo culto tem revelação, eu não gosto disso. Aí Vou falar sobre isso. Foi isso no chá. Então, tipo assim, para mim não foi bom o chá, porque eu não gosto dessas coisas. Ali não era ambiente, ali não era culto de libertação. Exato. Ali não era culto de libertação. Sabedoria, entendimento, entendeu? Discernimento. E aí eu falei com a minha filha, cara, aí minha filha falou assim, isso já aconteceu comigo, eu já caí. Aí ela contou, eu falei, tá, tu caiu como? Perguntei para ela. Aí ela falou assim, não, eu estava num retiro e começou uma oração, e aí do nada ela, quando todo mundo orou, acordou todo mundo orando. Eu falei, mas aí, Laura, você estava orando, ninguém estava invocando nada em você. Ali ele está mandando se manifestar, não sabe nem se está nela mesmo, mas ele invocou ali. Aí quando ela caiu, sabe o que ele fez? Ele falou assim, ó, deixa eu fazer aqui para você. Eita, vai ter ensinação e tudo, ó, vai. Teve. Aí ele fez assim, que raiva. Ninguém toca nela. Ninguém toca nela porque Miguel vai descer. Miguel vai descer, a perna dela vai lá em cima, vai ser assada. Eu olhei assim, eu falei, que é isso? Deixa eu botar no meu lugar. Aí eu olhei assim, então, tipo assim, entende? Quando você vê o show, isso é um show, tá, gente? Outra coisa, vamos lá. Esse pastor mesmo que eu falei que estava se prostituindo e tal, ele falava a mesma coisa. Miguel, a Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos. Quem dá ordem ao anjo é Deus, não é pastor que dá ordem a anjo nenhum. Meu irmão, se eu tiver poder para dar ordem para anjo, eu posso ir para o céu porque eu estou muito poderoso. Anjos são seres celestiais, puros, que caminham e andam do lado de Deus. Aí um pastor carnal, cheio de coisa... Miguel, mete a espada. Esse pastor que eu falei para vocês, que batia na mulher, era um cara carnal, usando drogas, um cara todo carnal, errado, pior do que a pior ovelha, mais suja ele falava, Miguel, e a pessoa fazia mesmo, ia para lá, Miguel, enfia a espada, Miguel, tira a espada, Miguel, dá a banda, Miguel, leva no inferno e volta, mandava levar no inferno e voltar.
Ele dava ordem, Miguel veio a serviço dele. Ei, Miguel nem é anjo, é arcanjo de guerra. Miguel nem desce aqui para tratar com Exuzinho, coisa pequena, não. Miguel é aquele que lutou com o principado, porque Miguel é arcanjo de guerra. Miguel é o guardião de Israel, é o anjo territorial de Israel. Miguel, quando Daniel orou, está na palavra, e um principado é um demônio territorial de nações, está lá em cima, ele nem desce, esse aí não desce. Eu já ensinei sobre a hierarquia dos demônios. Quem atua em casa, cidades, nações, estados, cidades, estados, bairros, ruas, casas e famílias. Tem legiões que trabalham em cada área. Você acha que um principado de nações vai entrar na tua casa para fazer graça? Ele explode tua casa, quebra tudo lá. Aí, um principado, porque tem principado do mundo, do reino das trevas, e príncipe, porque Miguel é um príncipe. Aí Miguel vai vir para um pastor, num demônio, que às vezes isso aí é quiumba, é demônio de baixa escala, de falange pequena. Aí vai vir um arcanjo de guerra para pegar e pretear. E outra coisa, um ser extremamente espiritual, como são os anjos, vai entrar no ambiente, vai fazer esse negócio, pega a espada, faz isso e aquilo, e ninguém percebe. Quando o anjo aparecia na Bíblia, o que acontecia, gente? Maria, e a presença deles, quando Maria vai ao sepulcro, geralmente cai de joelho, a não ser quando eles vinham em forma corpórea, como ser humano, aí você podia ali. Mas a grande maioria, quando eles vinham como anjo, no mundo espiritual, que você não... Eles caíam de joelho, se prostravam. Muito poder. Imagine um ser... Quando um demônio entra em alguém, ele não faz o ambiente ficar bagunçado e tal, por que o anjo é nada para chegar um arcanjo como Miguel? Aí vem e fala, Miguel, faz isso, e vai lá, e a pessoa se entorta, bota ele para trás, bota ele de joelho. Ei, não é assim. Os demônios, eles são mentirosos. Então eles fazem todo o joguinho que aquele cara está propondo, e eles vão fazer o jogo mesmo, sabe? Vamos ajoelhar. Eles riem lá. Eu estudei o mundo espiritual. Lá, no quartel-general, eles riem. Às vezes a pessoa fala, isso aqui que está aqui é fulano, não é nada, aquilo ali é um quiumba, é um de baixo calão, mas fala é fulano, para poder dizer que ele é poderoso para trás. Então, assim, primeiro, show. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Igreja é igual ao hospital. Se você chegar no hospital e gritar assim na recepção, quem aí está doente, precisando de ajuda, vem aqui na frente. Hã? Pode ser que um ou outro não venha porque vai ficar com vergonha de ir lá, mas a grande maioria vai. Quem está sentindo dor aí, se manifesta aí agora. Na igreja, se a gente ficar chamando, vai porque tem gente que está acompanhado, tem gente que está carregado, tem gente que está possuída. Então eles trabalham nisso. Sabe que vai acontecer, eles chamam, faz o espetáculo, os demônios entram no espetáculo porque para ele é interessante isso. Aí eles fazem tudo isso e as pessoas veneram isso. Quando, na verdade, já está errado ele, como pastor, fazer isso num encontro de mulheres. Já começou errado. A energia, o ambiente é feminino. O máximo que ele poderia ir, como pastor, dar uma palavra como homem, como líder, dar uma palavra de incentivo, elogiar o trabalho, fazer algo que viesse fechar e abençoar e coroar o trabalho. Primeiro ponto. Ele não era autoridade para fazer o que ele fez naquele momento. Existia autoridade e liderança que foi colocada ali para fazer feminina. Ponto. Segundo, no encontro de mulheres, as mulheres vão arrumadinhas, vão ali num ambiente diferente, tal. Você fazer uma pessoa cair no chão, possessa de um demônio, eu não vejo Deus nessa brincadeira. Então, a irmã está certa nesse sentido. Claro, nós não vamos lá brigar com o pastor, nem falar nada, não é sobre isso. Mas aqui vocês têm que entender isso. Em lugar nenhum da face da terra, diante de um juiz, o juiz quer que você caia rolando no chão se você estiver arrumado para ir lá. Em qualquer lugar, no hospital, ninguém quer ver ninguém rolando. É só na igreja que o povo acha isso normal.
Não é normal. E não ajuda ninguém. Se eu, como pastor, eu posso. Vocês querem que eu faça isso? Eu vou chamar aqui. Domingo eu faço. Vocês vão ver a gente cair aqui. Só que tem um detalhe. Vamos lá. Digam sinceramente. Qual é a vantagem, o crescimento e a edificação espiritual de você ver um amigo, um parente, um familiar seu caindo aqui na frente? Para todo mundo olhar. Ah, pastor, mas ele está sendo liberto. Não está. Só está tirando naquela hora. Eu mostrei um vídeo aqui, num dos estudos, de um pastor muito poderoso aí, um profeta que dá revelações do CPF, do endereço, de tudo da pessoa. Ele expulsou o demônio da mulher. Expulsou o demônio. Eu vou matar, vou fazer. Não vai não, não vai não. Miguel, mete a espada nele. Miguel meteu a espada nele. A mulher... Daqui a pouco a mulher chegou em casa, o demônio matou o filho da mulher. Expulsa aqui. Irmão Irineu falou isso. Lembra que o irmão Irineu deu um exemplo de que ele expulsou e o demônio pegou a pessoa lá do outro lado? E isso acontece. Ele sai daqui e vai esperar a pessoa lá. Porque se tiver altar na vida da pessoa, se tiver brecha na vida da pessoa, se tiver legalidade na vida da pessoa, ele vai voltar. E vai ficar pior para a pessoa. Então eu quero ensinar uma coisa para vocês, doutrinária dessa igreja. A melhor libertação é pelo processo da limpeza pela palavra. É a forma correta. Por quê? Não vai expor a pessoa, não vai dar vexatória na pessoa, não vai expor o problema espiritual da pessoa, não vai tirar e deixar a casa vazia. Você vai tirando aos poucos o tratamento, a água vai limpando, vai purificando e vai enchendo, vai enchendo. Aí o diabo não tem mais lugar, ele sai. Libertação perfeita. Consciência, a pessoa tem ações, atitudes que vão mudando, por aí vai. Essa é a forma bíblica. Pastor, então não é para expulsar? Em casos específicos, o demônio se manifestou para fazer graça, você tem que expulsar em nome de Jesus. Já aconteceu aqui, a gente chamar pessoas aqui na frente, em alguns cultos, e a pessoa se manifestar aqui, vocês nem perceberam. A gente expulsa sem precisar fazer espetáculo, para não expor a pessoa e nem dar lugar ao diabo no culto a Deus. Não faz sentido. O lugar dele se manifestar é lá, ó, no lugar dele lá, não é na igreja. Agora, todas as vezes que Jesus expulsou, é porque a pessoa já veio com o problema espiritual diante dele. Se manifestou diante dele, aí tem que ser expulso. Agora, fora isso, você não tem que chamar. E se chamar, irmãos, vai vir. Tem igreja aí que trabalha em cima disso, chamar demônio. Se chamar, vai vir. Sabe por quê? Nós lidamos com o espiritual. Isso aqui é uma atmosfera espiritual. Nós estamos aprendendo sobre a palavra de Deus, falando sobre o mundo espiritual. Então, se eu ficar falando o nome, como é que eles baixam lá no centro? É o ponto, não é o ponto? Chamando. Tem que falar. Umas 3 canções, aí o povo começa a se bater lá e começa a descer. Por quê? Porque chama. Fazem a mesma coisa na igreja. E chama pelo nome. E muitos desses pastores têm aliança com eles. Vão nos quimbandeiros, que é da magia negra, pedir poderes à entidade. Aí eles fecham com a entidade e a entidade traz ali tal. A própria entidade revela para ele. Eu sei porque eu conheço esse meio, tá? Sim. É isso, irmã Catiele. Para a gente indo para o final, tá, gente? Vamos lá. Pastor, seguindo essa linha, né, de falsos profetas, Sim. É importante também ressaltar a importância de estar aqui aprendendo e pedindo discernimento a Deus sobre isso, porque quando é muito extremista, a gente consegue identificar melhor. E aqueles que amaciam o nosso ego, romantizam o pecado. E hoje a gente tem visto muito isso, o coach, os influencers. Então, assim, às vezes o extremista assusta, afasta. Mas aqueles que falam em bom tom, suave, acaba aproximando também, porque é mais confortável para a gente. Sim. E aí a irmã falou a coisa certa, é o discernimento. O discernimento só vem pelo conhecimento. Como eu vou discernir se algo é bom ou ruim se eu não tenho conhecimento sobre o que é bom e o que é ruim? Por isso que às vezes eu sou incisivo com vocês em falar, porque eu fico indignado, para ver se vocês falam, não, cara, eu vou começar a observar isso aqui. Meu irmão, não há sentido de Deus querer revelar seu CPF. Qual é o sentido disso? Espiritual. Qual é a edificação? Qual é o resultado disso? Qual é o resultado de Deus revelar teu endereço? É para mostrar poder? Que ele tem poder de ver? Será que Deus está preocupado em mostrar para a gente que ele tem o poder de saber teu endereço, teu CPF? Então, a pessoa falou o CPF, ela é poderosa. Olha, eu fui numa igreja que eles revelam até o CPF. Bota na faixa. Revela até o CPF. Aí é que eu não vou mesmo, irmão.
Vocês estão entendendo? Então, não, tem coisas que tem de conhecimento faz você. O comportamento. Irmãos, esse Miguelzinho aí, ele fica... É o mesmo comportamento de alguém que está recebendo um troço lá. É mesmo. Gente, a forma de rodar, a forma de botar a mão para trás, alguns gestos. Quem conhece o mundo espiritual, quem foi de outra religião, bate o olho e identifica que aquilo ali não é normal. Meu irmão, tem uma igreja aí, essa famosona, eles fazem trabalho, gente, pelo amor de Deus, na mata, de roupa branca. As mães de santos que se convertem lá, porque eles têm esse trabalho voltado, cada igreja segue uma linha, irmãos. Tem igreja que é ensino da palavra, tem igreja que é cura, tem igreja que é libertação, cada uma se mexe para uma direção. A pessoa se converte, tem uma semana de convertido, eles botam na igreja várias mesas brancas com as pessoas vestidas de branco, dando consulta. Essas mulheres que se converteram, dando consulta na igreja espiritual agora, só que agora não é mais do encosto, agora é da luz. Diante de Deus, você bota no YouTube, você vai ver essas pessoas de branco indo para a mata fazer trabalho da igreja, na mata, fechada, na cachoeira. Não, vocês estão entendendo? Eles fazem a católica foi criticada por isso. Como se dá o nome da junção das religiões? Comunismo, ecumenismo não é. Não, tem outro nome. Ecumenismo é outra coisa. Sincretismo. Sincretismo. A igreja evangélica faz a mesma coisa. Tem culto que parece mais um negócio de umbanda do que culto a Deus. Esse tipo de coisa, de botar todo mundo de branco para falar isso. Gente, eu não estou falando mal da igreja A, B e C, não. Eu estou dizendo que essa prática não é de Deus. Unge isso e objeto disso e objeto daquilo. O poder está no objeto e que não sei o quê e tal. Não é assim. Eles estão fazendo sincretismo. Eles estão colocando práticas umbandistas na igreja. Sal não sei de quê, isso não sei para quê, isso não sei para quê, isso não sei para quê, e vai para lá e vai para cá. Só que a pessoa tá com a vida toda lascada. Olha, é igreja, tá fazendo isso, então é de Deus. João de Deus, ele fazia cirurgia? Fazia. Ele fazia uma opção de sinais e maravilhas? Fazia. Mas o que ele também fazia por trás? Quantas vidas ele desgraçou de mulheres e de homens e de famílias? Porque a gente pensa, ele fez maldade com mulheres, e o marido delas? E elas, as que se separaram por causa do marido que não queria mais confiar na mulher, porque a mulher caiu na cilada de um indivíduo desse. E os filhos que veem uma mãe arrebentada, toda lascada, por causa de uma... E aí? Mas ele não curava? Não fazia sinais e maravilhas? Não tinha o nome de João de Deus? Era espiritual? Usava roupa branca? Isso é falta de discernimento. Ele falava coisa para as pessoas não distinguiam. Deus nos ensinou isso, a palavra nos ensinou. A mulher caía de patinho, porque acreditava naquilo, só porque tinha uma placa de espiritismo, seja do que for. E aí o diabo o diabo deixa de entrar na igreja porque tem placa de igreja? Então tem muita igreja que tem a placa de igreja, tá? Diz que é igreja, tem a palavra de Deus lá. Só que o que vale é a palavra. Tirou a palavra, irmãos, entra a ganância, as coisas absurdas que você vê acontecendo. Só que o povo está nem aí para isso. Se tem cura, milagre, prodígio, maravilha, é o que eles querem. Então, Deus permite que fique do jeito que está, até porque o povo está pedindo isso. Então, Deus permite. Vamos lá, para a gente ir para o fim, participação do irmão Daniel lá atrás. Isso, lá atrás. Boa noite, pastor. Boa noite. Na verdade, eu não sei se o senhor vai saber mais do que eu o nome, mas tem até, acho que na passagem que Jesus fala, que ele confronta, acho que é um mágico, se eu não me engano, e o nome dele era Bar Jesus, né? E o engraçado que eu até me lembrei que agora que você está falando, em cima de todo esse contexto aí, que é justamente o que já acontecia, né? Sempre aconteceu e está registrado biblicamente, e que tem acontecido muito hoje. O diabo ele se apropriou de algo que tem essa aparência, né? De Jesus também tem um nome semelhante. De santo, né? De correto. E o que ele fazia era o oposto, né? E assim, hoje a gente vê muito nas igrejas. Acho que o principal de tudo, pastor, creio eu, que é uma coisa que os pastores, né? Aí cai no colo da liderança, de quem deveria estar confrontando tudo isso, em certo ponto, porque, como está estudando Apocalipse, a Bíblia fala que os bereanos colocavam a prova ali para saber quem eram, né? Os falsos profetas e tal, os ensinos, eles confrontavam com a palavra. Então,
em parte, é o papel também da igreja de forma geral. Mas algumas coisas, assim, como você citou o Miguel e outros, cara, é um absurdo. Assim, o Silas combateu muito tempo o Marçal, que, enfim, eu acho que ninguém aqui imagina que ele é evangélico, né? Muita coisa contrária, arbitrária. Mas, assim, o Miguel e outros, o senhor vê que até agora faz parte do Congresso, que eu sempre gostei, mas hoje em dia também está um desastre. Acho que esse é o nome dele agora. Ele acho que é federal, se eu não me engano. É um pastor conhecido também. Ele está sempre. O Marco Feliciano. Marco Feliciano. Marco Feliciano. Quando ele diz, né, que teve um contato com o Miguel, ele combate o pessoal que está combatendo o Miguel, né? Então, assim, aí quando você encontra alguém para te dar um tapa nas costas, por mais que esteja errando, você vai continuar, né? Então, assim, a questão é que eu entendo, para encerrar, o evangelho deixou de ser vivido da forma como João Batista, né? O que ele fazia? Confrontava pecado. E o evangelho, na verdade, é isso. Também está em Atos, né? Que quando Filipe vai levar a palavra para o eunuco, a Bíblia diz que ele foi por onde? Pela estrada deserta. Não é a do aplauso, não é a daqueles que vão concordar, né? Então, assim, e a gente não quer passar por isso, né? E A gente difícil, quer. não é? As igrejas hoje, irmão, estão bem geral, gostosas, né? estão bem gostosinhas, estão bem legais, tá bem show de bola, tá? Eu tava falando aqui, gente, agora eu vi um anjo entrar pela igreja aqui agora, ó. Olha o tamanho, 3 metros de altura. Na verdade, tu fica assim, eita glória, aleluia. Olha, por exemplo, olha que interessante, duas pessoas tiveram uma visão de anjos aqui na igreja. Só que quando a pessoa fala, é algo que não foi com nenhum show nem nada. E eu já tinha sentido aqui, nesse dia eu senti, a igreja estava vazia, cheia de cadeira vazia, um domingo à noite. E na hora do louvor, parecia que tinha um estádio aqui. Muita gente, parecia que estava cheio. Aí eu fiquei pensando assim, né, que a gente às vezes é fraco, carnal. Deve ser o eco. Eu ouvi muitas vozes. Mas no meu coração, eu estava de olho fechado, eu falei, é o eco, então eu vou adorar aqui, eu não quero nem saber, eu vou adorar. Nesse dia, 2 pessoas falaram que viram anjos cantando na igreja. Só que essa experiência, ela foi pessoal, e ela foi passada para a liderança da igreja, e a gente poder saber que Deus se fez presente através dos anjos e tal, é diferente do que você ficar ali querendo evidenciar algo, querendo forçar a barra para algo e tal. Então os anjos agem, os anjos estão atuando sim, mas em nome de Jesus, irmãos, tenham discernimento para que vocês não caiam. E o pior de tudo, eu vejo pessoas sendo amaldiçoadas, pessoas tendo problemas espirituais, ficando doidas da cabeça por causa de revelação, por causa de ambiente espiritual demais. Aprenda uma coisa, irmãos, o mundo espiritual não é igual ao hospital. O hospital é lugar para você ir para lá brincar e ficar lá brincando, andando para cima e para baixo, entra em ambiente, entra em outro ambiente, rola no chão. É ambiente para isso? O mundo espiritual é 10.000 vezes pior do que ambiente de hospital. Não é para ficar brincando com isso, não. As pessoas podem reparar, toda pessoa que fica, trabalha com coisas espirituais, trabalho de oração, são afetadas profundamente. E quem participa de alguma forma, se não tiver ligado e aquilo que está sendo feito lá está sendo feito e não é Deus, a pessoa também é afetada. Porque não é nada disso que ajuda, é a palavra de Deus que ajuda. Vai ter momento quando Deus quiser até você, Ele vai até você. Quando Deus quiser usar alguém, Ele vai até você dentro do ônibus. Onde você estiver, Deus vai usar. Deus vai usar a palavra dEle. Deus vai usar a folha que cai para falar contigo, o vento que sopra na árvore para falar contigo. Então, vocês têm que ter, neste lugar, esse discernimento de não cair. Eu sei, meus irmãos, eu já vi tanta coisa nesses 30 anos de pessoas e cada vez eu recebo uma notícia, até pessoas daqui mesmo. Foi em tal lugar, chegou lá, recebeu a revelação. Foi atrás da revelação, se lascou todinho na revelação. Aí, o pastor já fala isso aqui há anos, mas a pessoa quer pagar para ver. Aprenda uma coisa, está aqui a maior revelação. É a palavra. Pastor, mas eu quero também ouvir Deus falar comigo através de alguém. Fica tranquilo. Deus vai atrás de você, onde você estiver, e vai falar contigo. E vai usar aonde for. Você pode estar no meio do carnaval, pode estar no meio do pecado. Deus vai lá e vai usar alguém para falar contigo. O mendigo, o bêbado, quem for, Ele vai usar para falar com você. Se eu quiser falar com você, eu vou atrás de você. Não precisa você ficar na porta da minha casa querendo que eu fale contigo, não. Está arriscado eu me aborrecer com você. As pessoas fazem isso com Deus. Eu vou ali para Deus falar comigo. Eu vou ali para Deus falar comigo. Mas quando você vem num lugar que você é confrontado, Deus não falou comigo, não. Mas quando Deus fala assim, você vai ser abençoado, eu vejo uma porta aberta, eu vejo uma cova fechada, Deus falou comigo. Mas quando é confronto, Deus não fala contigo, não, né?
E se você está num lugar que você é confrontado, Deus não está lá não, e Deus não quer falar contigo não. Mas você vai em um lugar, porque, gente, é muito gostoso. Revelação é atrelada a coisa boa. Toda revelação que eu conheço, Deus vai abençoar, vai te prosperar. Abre tua mão, abre tua mão. Aqui, ó, prosperidade de Deus. Aí, receba, e tal. Deus falou comigo. Mas quando é confronto na palavra, a palavra é espada, é confronto. Então, deixa Deus falar pelo confronto, que aí sim, talvez, ele vai atrás de você para te dar uma revelação muito docinha e muito gostosa. Amém?